Olá, eu sou o Enzo, bolsista do Projeto PDI, e esse é o 7º vídeo da série de capacitações sobre como utilizar o Energy Plus e analisar a eficiência energética de ambientes, principalmente nos prédios de engenharia da URGS. Como vocês podem ver já no Drive, existem 6 vídeos de capacitações, que atualmente estão no YouTube, mas podem mudar de localidade para servirem de exemplo para futuros projetos e análises da URGS, utilizando o Energy Plus. Então, nesse vídeo, vamos focar em como analisar a melhoria feita nos ambientes com as simulações. A cada ambiente, criamos um Excel com os resultados e utilizamos eles para entender os dados obtidos. Temos do auditório 700, da engenharia nova, do laboratório 117, do Vale, no prédio 43426. Temos também na sala 306 o Delete. E, por fim, da sala 401 da engenharia nova. Todos esses finalizados. Vou abrir o primeiro e utilizá-lo como exemplo. É importante entender que os resultados são obtidos dessa forma no CSV. E é ele que vamos utilizar mais para fazer de fato esse Excel e entender com o que estamos trabalhando. Mas inicialmente, o CSV não vem assim. E temos que transformá-lo nessa página do Excel, da forma como vou mostrar em seguida. O CSV é esse documento, onde está escrito no tipo arquivo CSV. Clicamos e abrimos ele. Como é possível notar, aqui só há uma série de números para todos os dias do ano, em 24 horas durante esses dias. Ao total, são 8.760 linhas para cada hora do ano. O que devemos fazer é alterar este arquivo de bloco de notas para um arquivo TXT. Primeiro, vamos editá-lo, substituindo as vírgulas para ponto em vírgula e os pontos para vírgula. Dessa forma, o Excel consegue entender melhor quais são os números que estamos trabalhando. Vamos salvar como documento de texto, arquivo TXT. Devemos alterar o nome, obrigatoriamente, para qual quisermos. Eu escrevi só um TXT a mais e salvamos. Agora, com esse documento, nós vamos conseguir trabalhar no Excel. Vou criar uma planilha de exemplo. E adicionar nessa área o arquivo em que vamos trabalhar. No Excel de exemplo, iremos em importar e devemos selecionar o arquivo.
este é o arquivo txt que queremos importar. Selecionamos como iremos importar. Normalmente eu utilizo substituir a página atual, mas pode ser anexada a uma página atual ou substituir a planilha inteira, dependendo de como quiser utilizar. O tipo separador deve ser personalizado para ponto e vírgula. E devemos importar os dados. Para melhor organização, sugiro seguir a sequência de alteração do documento, como faço. O que acabei de fazer, transformando esses valores para número, deve ser obrigatoriamente feito. Para conseguirmos, assim, fazer os somatórios e utilizar os números como quisermos, ao invés de texto como estava anteriormente, esses valores. A coluna de contagem anual e contagem por estação que utilizei foi um método criado para conseguirmos somar os números como quisermos, onde o número 1 até o 24 representa o horário do dia, sendo repetido no próximo dia 1 até 24. Na contagem anual, isso foi feito em todas as linhas, enquanto na contagem por estação, tivemos na estação de verão, 1 até 24, na estação de outono, 25 até 48, na estação de inverno, 49 até 72, e na estação de primavera, 73 até 96. Com isso, podemos criar novas páginas e importar os dados da outra página. Então, por exemplo, vou somar os valores do dia 1º de janeiro para a temperatura de bulbo úmido externo. Dividindo este valor por 24, conseguimos saber a média do dia, que deu de 20 graus. Como vocês podem ver, a linha do último horário do dia tem um erro onde está escrito na coluna data e hora. Mas esse erro se repete, então é possível saber que esse é o último horário do dia, enquanto 1 da manhã seria o primeiro. Outra técnica utilizada
para somarmos os horários, vou mostrar nas tabelas realmente utilizadas. Os valores do CSV foram utilizados para entendermos tanto o conforto como uma média anual, quanto o conforto por estação. Enquanto a eficiência, utilizamos não o CSV, mas o resultado da table, em HTML. Abrindo ela, temos esses valores. E pegando a quantidade de kWh por end use, fizemos essa tabela. Com isso, conseguimos fazer este gráfico e assim entendermos em qual tipo de melhoria estamos economizando mais energia e em qual end use. Além disso, temos uma breve análise do conforto mensal, do consumo mensal, criando essa tabela. Quando fazemos a table, normalmente não temos o consumo mensal, então ela deve ser selecionada como um extra do que já foi mostrado. Indo no IDF, devemos adicionar o Output Table Monthly, onde a table também mostra o consumo mensal do que quisermos. Nesse caso selecionado foram Interior Lights Electricity, sempre fazendo a soma dessa forma, utilizando essa outra variável, eletricidade dos equipamentos internos, eletricidade dos fãs, eletricidade do resfriamento e eletricidade do aquecimento. Além da Table Style, que é o que já havíamos mencionado anteriormente em outros vídeos. Assim, então, podemos fazer essa tabela e criarmos tanto esse quanto esse gráfico. Os dois selecionados. Com consumo mensal antes das melhorias e o consumo anual antes das melhorias. A parte de eficiência é analisada de uma forma mais breve. Porém, é o principal objetivo do projeto. Então, devemos pensar bem em o que simular. Um ponto importante é notar que as simulações de melhoria são diferentes das explicadas no vídeo anterior. Então, na verdade, elas foram um pouco alteradas, tanto os nomes quanto quais tipos. Um exemplo é a adição da melhoria de troca do ar-condicionado, que antes não havia sido explicado no vídeo anterior. Além disso,
foi retirada a simulação onde o ar-condicionado só ia ser ligado quando a sala atingisse uma temperatura de 27 graus Celsius. Em outras salas, há outros tipos de simulações, como, por exemplo, a 700, que contém mais melhorias, sendo duas delas de brise, uma vertical e uma horizontal. Mas ainda assim, todos os dados são usados da mesma forma, como explicado no Excel da melhoria da sala 401. Então agora, entrando na análise de conforto, foram pegos dados de todas os CSVs de cada melhoria e feitos gráficos para o melhor entendimento e compreensão dos resultados. Primeiro, pegamos essas 4 informações, sendo elas a temperatura externa de bulbo seco, a temperatura externa de bulbo úmido, a temperatura interna da sala do ar, no caso não o ar-condicionado, mas sim o ar do ambiente, e a temperatura interna operativa do ambiente. Fizemos uma média de cada horário durante todo o ano, e ela foi feita a partir da função soma-se, onde somamos um valor de uma coluna se o valor de outra coluna for o que queremos. Nesse exemplo, estamos utilizando, antes de melhorias, a linha L e a linha F, e quando isso for 1. Vou mostrar como funciona. Vamos, então, na página antes de melhorias, linha F e linha L. Então, somamos o valor da linha F se o valor da linha L for igual a 1. Esse sendo 1, adicionamos o 27,04. Repetindo o valor 1 aqui, somamos o 26,87 graus Celsius. E nota que o valor 1 ocorre quando o horário for 1 da manhã. Então, iremos somar o horário, os valores de temperatura do horário da 1 da manhã durante todo o ano. E assim conseguimos a média do ano inteiro para todos os horários, para cada variável que quisermos. O mesmo é feito com a umidade externa e interna do ambiente. E também com as temperaturas depois de melhorias, onde vamos pegar outra página, como por exemplo, trocando de vidro, que seriam esses valores. Consertando o reboco externo, seriam esses valores, e assim por diante. E agora, esses valores são as temperaturas limites, tanto superior quanto inferior, que temos interesse para ver conforto na sala. Então, fizemos a média para todos os horários do ano,
o limite inferior seria 20,314 graus Celsius e o limite superior 27,314 graus Celsius. Isso foi calculado a partir de uma fórmula obtida em estudos que dá um resultado médio utilizável para o ambiente de Porto Alegre, seguindo informações da cidade. E assim, podemos fazer a linha limite inferior e a superior do gráfico. Nesse caso, a superior não aparece, exatamente porque 27 graus Celsius está acima do eixo Y máximo no gráfico. O gráfico da umidade foi feito tendo em vista que utilizamos o eixo X com valores de horário e o eixo Y com valores da umidade relativa. O gráfico das temperaturas antes de melhoria foi feito da mesma forma, utilizando o eixo X com horários e o eixo Y com os valores de interesse, no caso, temperatura. Ou melhor, as diferentes temperaturas que cada linha segue. E agora, fazemos gráficos para as temperaturas internas do ar no ambiente depois das melhorias, sendo cada linha uma simulação de melhoria diferente, e as temperaturas internas operativas depois das melhorias, seguindo o mesmo raciocínio. Como utilizaremos nas diretrizes dos resultados obtidos, ou seja, o documento que vamos escrever tudo que foi feito e tudo que atingimos, somente a temperatura interna do ar, depois e antes de melhorias, e não a temperatura interna operativa, então nem estabelecemos o limite inferior para a temperatura interna operativa. Até porque o cálculo iria diferenciar de como é feito para a temperatura interna do ar. De forma similar, podemos fazer para o conforto por estação, em que haverão 4 gráficos, um para cada estação. Cada um com os diferentes tipos de melhorias escolhidos. Para o verão, para o outono, para o inverno e para a primavera. As tabelas são feitas da mesma forma onde há o conforto anual, utilizando a função soma-se, as colunas de interesse e o valor que queremos. E dividindo tudo pelo número de dias em que estabelecemos o verão. As datas que utilizamos estão marcadas: o verão de 21 de dezembro a 19 de março, o outono de 20 de março a 20 de junho, o inverno de 21 de junho a 21 de setembro, e a primavera 22 de setembro até 20 de dezembro. Então, por exemplo, no inverno, há 92 dias sendo somados, enquanto na primavera, há 89. Como vocês podem ver, no conforto anual, dividimos por 365 dias, ou seja, um ano, para termos a média anual.
Ainda sobre as tabelas, foi copiada as tabelas de temperatura antes de melhorias para comparação e também copiada do conforto anual a tabela dos limites de temperaturas confortáveis para esse ambiente em Porto Alegre. Uma segunda demanda de gráfico, em que acabamos sendo mais úteis, foram as temperaturas, tanto interna do ar quanto interna operativa, de uma melhoria somente, agregando as 4 estações do ano. Então, para cada melhoria, há 2 gráficos, em que cada um conta com as 4 estações. E também com os limites tanto inferior quanto superior de temperaturas. Novamente com o eixo X, os horários do dia, e eixo Y, as temperaturas obtidas. Assim, terminamos a análise do Excel, onde conseguimos verificar as simulações de melhoria para cada ambiente simulado. A partir disso, conseguimos decidir quais implementações devemos fazer. E também conseguimos entender que, por exemplo, somando-se 2 melhorias, há mais benefícios do que mostra somente uma melhoria isolada. Um exemplo é a sala 306. Pensando em eficiência, conseguimos notar que tanto a melhoria do trocando o ar-condicionado quanto a melhoria de utilizando o set point para resfriamento um pouco mais alto do que o comum, de 24 graus Celsius, o resultado será melhor do que essas 2 diminuições no consumo. Então, o consumo será melhor do que o explicado. Além disso, é importante citar que para algumas simulações foram feitos mais de um cenário. E para o resultado no gráfico, utilizamos sempre o cenário não melhor, ou seja, um cenário médio. Na simulação de trocando o ar-condicionado por outro, por exemplo, fizemos uma simulação com um copo de 5.5 e outra com um copo de 5.7. E pegamos o copo menor, porque é mais viável que esse ar-condicionado seja comprado, por ter um custo menor. Uma simulação com copo 7.5 já existe e pode ser adicionado na tabela e analisado como uma outra parte do gráfico. Então é isso.
Espero que essa série de capacitações tenha ajudado. E qualquer dúvida, quem participou do projeto, trabalhando na URGS atualmente, pode ajudar. Tanto o engenheiro Bruno, quanto o engenheiro Alex, quanto a arquiteta Camila. Também vou deixar os meus dados à disposição para quem tiver interesse ou alguma dúvida. Vou sempre ajudar com algo que precise. Um abraço e boa sorte nas simulações.